Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. A entrevistada de hoje é farmacêutica por formação, filiada ao Partido Comunista do Brasil, que faz 100 anos no próximo dia 22. Integrou, por exemplo, a CPI dos medicamentos e participou do projeto que implantou o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Participou da eleição em Manaus diversas vezes, concorreu à Prefeitura de Manaus, numa das oportunidades obtendo a terceira colocação entre os candidatos. Já exerceu o cargo de vereadora, foi a primeira senadora eleita pelo PCdoB e também a primeira farmacêutica a ocupar o Senado Federal, uma vaga no Senado Federal. O Real Time Entrevista de hoje recebe a ex-senadora Vanessa Graziotin, pré-candidata a deputada federal. Senadora, muito obrigado mesmo por atender o nosso convite e candidatíssima a deputada federal, não é isso? Pré-candidata, não é? E principalmente depois que a gente vem reunindo bastante com amigos, com lideranças comunitárias, eu percebo da necessidade de todos e todas que fazem política disponibilizarem os seus nomes para concorrer nessas eleições, porque afinal de contas a gente busca a realização de um projeto, não é? Então, nós estivemos com o presidente Lula há alguns dias e ele falando da necessidade, além de a gente eleger a presidência da República, de a gente eleger uma bancada, porque um presidente, um prefeito, um governador não pode fazer muita coisa, implementar um projeto se não tiver uma bancada forte, né? Então, eu que já tenho bastante tempo de estrada, estou aí disponibilizando meu nome numa pré e futura candidatura a deputada federal. Como disse na abertura, o seu partido, o PCdoB, seu único partido a vida toda, vai completar 100 anos no próximo dia 22, salvo erro de memória. Eu lhe pergunto, que bandeiras a senhora, como representante do PCdoB, levará um eventual mandato na Câmara Federal, onde a senhora já esteve nos anos 90? Então, né, você veja, eu acho que poucas vezes você diz isso, a senhora que nunca, eu já sou senhora, já aceito, né, que nunca mudou de partido, verdade. Eu entrei no PCdoB, Gerson, o partido não era legal ainda, entrei assim que Não fez aquele pit stop no MDB, não? Ou fez? Não, nunca aceitei me filiar ao MDB, nunca, nem ao PSB, né, porque logo depois do MDB também veio o PSB. Eu nunca me filiei a outro partido, sempre fui do PCdoB. Era uma menina ainda, 17 anos de idade, fazia militância estudantil e a razão que me trouxe para o partido e para a militância política é a mesma razão que me mantém. Não é? Eu tenho um sonho, porque acho que não é só um sonho, nem é uma utopia, é um objetivo que eu sei um dia a humanidade, brasileiras e brasileiros alcançarão, que é você construir uma sociedade melhor. Uma sociedade onde a maioria das pessoas não vivam tão mal como vivem hoje, morrendo de fome, tendo falta de moradia, de saúde, ou seja, esse mundo que a gente vive, a partir do momento que você entende como ele se organiza e quais os mecanismos que fazem ele funcionar, não tem como não se rebelar. Então, eu já me rebelei desde menina e continuo até hoje, porque eu acho que não é justo a grande maioria trabalhar para sustentar a riqueza de uma pequena minoria, né? Então, os objetivos que me trouxeram para a política me mantêm até hoje. No parlamento, você pergunta quais as bandeiras. Eu tive 30 anos no parlamento, né? E aí é uma porta e são janelas abertas de tudo que eu fiz. Eu sempre estive do mesmo lado, defendendo as mesmas coisas, defendendo as mesmas pessoas, não é? Eu me criei na oposição, fui vereadora de Manaus durante 10 anos como oposição. Na Câmara também, meu primeiro mandato foi de oposição, até que nós elegemos um presidente da República. E a partir dali perseguimos a aplicação de um projeto. Teve muito erro, mas no balanço, eu tenho muito orgulho de dizer, foi o período que a gente mais teve distribuição de renda. Tínhamos uma política de salário mínimo, de valorização de salário mínimo, que todo ano aumentava para além da inflação. Tínhamos um programa Minha Casa Minha Vida, criou-se mais vagas nas universidades do que em toda a história da República, do que num período maior, do que num período de mais de 100 anos, não é? E como parlamentar, mulher que sou, e você sabe, nós somos minorias no parlamento, também
tenho uma alegria muito grande no peito de dizer que todas as últimas conquistas que a gente teve, está lá minha digital também, né? Agora, senadora, esse período em que a senhora experimentou ser governo, como a senhora disse, trouxe erros e teve muitos acertos, a senhora cita os acertos, trouxe muitos erros que culminaram com um sentimento anti-PT, anti-esquerda, anti-mulher, anti-populações LGBTQIA+, enfim, soltou-se um demônio que existia dentro dos brasileiros aí que semeou um ódio que está levando a uma polarização para a eleição desse ano. Eu acho que a senhora concorda que viveremos uma eleição extremamente tensa, perigosa e violenta? Sim, infelizmente. Talvez não ao nível do que foi em 2018. Né? Em 2018, né, fui candidata à reeleição para o Senado. Não fui reeleita, mas pagou um preço pela defesa paguei um preço, mas isso é a coerência da vida, poucos mantêm. Né? Eu optei em manter a minha coerência e defender o meu lado, porque se você não é capaz de defender a sua narrativa, o seu lado, você não está ajudando a sociedade. Por exemplo, muito do que nós dizíamos em 2018, as pessoas não acreditavam. Hoje elas já passam a acreditar. Elas hoje já percebem que o que nós vivemos, e aí o ápice, a gente vive já desde que Lula se elegeu presidente da República. O Brasil vive num constante ataque de buscar um retrocesso. Esses ataques foram mais duros a partir de 2014, com a reeleição da presidenta Dilma, culminou com a tirada, né? Arrancaram a presidenta do poder, com o apoio da população, é bom que se diga, isso a gente vai falar, e depois as eleições de 2018. Então, em 2018, Gerson, eu quero dizer que eu que estive, repito, não fui reeleita, mas tive uma votação para quem estava só, né? Inclusive com aliados querendo passar a pernada, como a gente diz aqui no linguajar popular. Eu me considero assim extremamente bem votada, fui muito bem votada, tive quase 400 mil votos, isso não é pouca coisa, 400 mil votos não são 40 mil votos, nem são 30 mil votos, né? Então foi uma guerra de resistência. Aliás, eu venho fazendo essa guerra de resistência há muito tempo e tem muitas coisas que apenas o tempo para mostrar a realidade. Porque eu digo, palavras o vento leva, a realidade não. Agora, a prática, a história é diferente. Então, só para concluir, eu não achava que o Bolsonaro ganharia a eleição. Sabe por quê, Jéssica? Porque eu conhecia o Bolsonaro. Eu convivi 20 anos com o Bolsonaro. Eu conheço a índole dele, a prática dele, um parlamentar que nunca produziu nada, que só tem ódio às mulheres, só se dirigia a gente para brigar com as mulheres, para defender ditadura, para defender tortura. Eu não estou inventando, é aquela realidade. E ele também não nega isso. Ele não nega, mas o que eu não sabia é que a população ela foi tão bombardeada com mentiras, com fake news, que a população dizia sim, mas pelo menos a gente vai trazer uma coisa nova. Pode ser, ele é assim, mas pode ser que ele monte uma boa equipe e que melhore o Brasil, porque na cabeça das pessoas que são informadas pela televisão, pelos jornais, pelo rádio, era aquilo. Toda a desgraça do Brasil, a culpa era da esquerda, da corrupção, o maior esquema de corrupção. Tudo era culpa daquilo. Me desculpe, né? Eu vou interrompê-lo. E hoje o povo já começa a perceber que não era bem assim. Como enfrentar essa eleição que eu acho, volto a insistir, eu acho que é uma eleição violenta. Como enfrentar isso? Então, só com discurso? Não é você resgatando a realidade. É você resgatando a realidade, porque antes você tinha um governo, né, que foi arrancado do poder e a gente sabia, e eu dizia isso todos os dias, olha, eu estou aqui no Senado, sou a única da bancada que está tendo a coragem de meter a cara, né? Até ontem estava todo mundo junto, usufruindo daquele governo. Aí de uma hora para outra eu me vi só. Mas eu faço isso, por quê? Porque, gente, o que está acontecendo no Brasil, eu me refiro àquele processo do impeachment, o que está acontecendo no Brasil não é que querem tirar uma presidente que é mulher, não, eles querem mudar o projeto. Eles querem acabar com Minha Casa Minha Vida, eles querem acabar com a valorização do salário mínimo, aliás, querem a lei, querem tirar os poucos direitos que os trabalhadores têm. Eles querem fazer uma reforma da aposentadoria, da Previdência, para dificultar ainda mais o acesso à aposentadoria. O senhor considera que eles querem acabar o Luz para Todos. Claro, eles estão destruindo o Brasil. Eu queria um pouco aproveitar, a senhora, como disse, anda pelo interior, como toda política, conhece
a vivência das pessoas no interior, né? Como é que a senhora está vendo o governo do Wilson Lima? Ele tem condições de se reeleger? O governador Wilson Lima, como que eu vejo ele no interior? Eu acho que o governador, primeiro, nós somos de um estado rico. Essa é a nossa grande contradição. É um estado de um povo pobre, mas um estado que arrecada muito, né? Você que trabalha com comunicação, você lembra, mesmo durante a pandemia, comércio fechado, todo mundo tentando resguardar a sua vida e havia necessidade que assim fosse, né? Havia necessidade que assim fosse, e as notícias que a gente lia, aumentou a arrecadação, o Distrito Industrial aumentou a produção, aumentou a arrecadação, não é? Então, é um estado rico. O governador, portanto, ele tem um poder de atuação muito forte. E o que eu percebo e vejo é que ele chega agora, já à vésperas das eleições, com muita força no interior, né? Tentando resolver problemas de urbanização, tentando resolver problemas sociais, problemas de escolas que estão paralisadas, problema de saúde, não é? Não sei como a população vai se comportar, não é? Mas ele chega assim nas vésperas das eleições, eu percebo que ainda nessa toada, deixa eu tentar lhe colocar numa sinuca de bico aqui. A imprensa amazonense noticia, e o Real Time 1 também tem esse material, e se você gostou, está gostando, deixa eu aproveitar aqui e dar um recadinho. Se você gostou das entrevistas que fazemos aqui, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu recadinho aí, isso é muito importante. E assine também o nosso canal aqui no YouTube, o @portal Real Time 1. Mas vamos voltar para a sinuca de bico. A imprensa e nós aqui do Real Time noticiamos que o ex-governador Amazonino Mendes, que é o candidato que lidera as pesquisas de intenção de voto no nosso estado, se aproximou do PV, do Partido Verde. Tem diálogos para se filiar ao PV. O PV, nacionalmente, ele firmou o compromisso de participar de uma federação partidária com o PCdoB da senhora e com o PT do ex-presidente Lula. Dois partidos que, ao longo das gestões de Amazonino Mendes, foram críticos e adversários. Há essa possibilidade da federação apoiar esse candidato do PV? Olha, você não me coloca em sinuca de bico não, porque nós estamos trabalhando muito com especulações ainda, né? Eu também já soube dessa notícia, como aliás soube de uma outra notícia hoje, de que também ele estaria dialogando com o Cidadania. E o Republicanos. Mas só que o Cidadania, repare, o Cidadania também está formando, já foi aprovado, assim como você falou, PCdoB, que é meu partido, PT e PV, já firmaram a composição de uma federação, então ela será registrada, o que significa que esses partidos atuarão conjuntamente em todo o Brasil, em todos os estados, em todos os municípios, por 4 anos no mínimo, né? Isso é muito bom, eu acho isso muito bom, porque a gente vai estratificar melhor a política brasileira, né? Você não vai juntar uma pessoa que não tem nada a ver ideologicamente ou do ponto de vista do projeto com o que você defende juntar, né? Então, a notícia que eu tenho é que tem a federação e parece que, de fato, esse início de diálogo do ex-governador com o PV, mas também há um diálogo com Cidadania. O Cidadania, por sua vez, está federando também, já foi aprovado com o PSDB. PV, PCdoB e PT. Como será a formação da chapa? Já tem isso desenhado ou ainda espera essa data cabalística aí do dia 1º de abril, que é quando encerra as janelas todas? São 3 partidos que já firmaram um acordo, mas há um quarto que pode entrar e as portas estão abertas ainda para outros, né? O quarto que pode entrar é o PSB, a princípio não entrou porque não está maduro, mas as informações que a gente tem é que a maior parte da bancada do PSB quer participar da federação. Então é uma decisão que eles lá internamente deverão tomar também até o final desse mês de março. E a chapa, olha, nós não temos, se você trabalhar com esses 3 partidos que já têm acordo firmado, nós não temos candidato ao Senado posto sobre a mesa. E nós não temos candidatos ao governo posto sobre a mesa. E também há uma opinião, eu creio que majoritária, dentro do nosso partido, que nós já anunciamos, o PCdoB não terá candidatura majoritária, nem ao Senado e nem ao governo do Estado. Então eu penso, falo por nós, mas penso que dentro do PT e do PV deve ser, pelo menos da maioria desses partidos, deve predominar o mesmo pensamento, que a gente não deve lançar candidato apenas para marcar a posição. Bacana, para ter um tempo na televisão, para falar, não.
a gente deveria lançar um candidato se a gente perceber que há condições de disputa, condições de vitória, né? Como a gente não chegou a esse nome ainda, então possivelmente a gente não deva ter candidato próprio da federação, né? Mas chapas proporcionais... Chapa é única. Seu nome estará, e para deputado estadual? Serão 9 candidatos a deputados federais, deputadas, 30% tem que ser mulheres. 3 mulheres, aqui já tem uma, né? 3 mulheres obrigatoriamente. Isso é muito bom, quando eu te falei assim, as últimas conquistas que tivemos nos últimos tempos, tem lá o nosso dedo. Então, a Lei Maria da Penha, a lei contra o assédio, ou seja, que garante uma segurança maior às mulheres, e a gente vê só o feminicídio e a violência doméstica aumentar, e também uma maior participação na política. Hoje não é só os 30%. Hoje, fundo eleitoral, tempo de propaganda partidária, tudo, não, vai ser contado em dobro, mas o tempo é, no mínimo, 30%, ou seja, tem que ser na mesma proporção. Deputado estadual? Deputado estadual, a gente deve ter uma chapa de 25 nomes, e temos bons nomes, viu? O PT já tem um deputado estadual, que é o Sinésio, tem vários outros nomes fortes, e nós também, do PCdoB, temos nomes importantes, né? Eu posso te falar da Ana Cristina. Ana Cristina é a atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, deve vir candidata, é uma candidata forte, não é? Temos o Gabriel também foi candidato a vereador já, do nosso partido, é o primeiro suplente da Câmara Municipal, o Jaildo é o vereador do PCdoB, aí veio o Gabriel, deve ser candidato a deputado estadual, e você sabe que a gente teve assim, nós tivemos muitas filiações recentes agora da bancada feminina, que concorreu à Câmara de Vereadores pelo PSOL, né? Michele, Alessandrini. Eu queria uma consideração sua sobre esse primeiro ano da gestão da Davi Almeida. A senhora acompanhou isso? Então, deixa eu lhe dizer, aí temos também uma vereadora em Itacoatiara, que deverá, Renata, uma das melhores vereadoras que tem em Itacoatiara. Então, a gente tem muita mulher, né? Não, você sabe que proporcionalmente... Que bom, né? Proporcionalmente, o PCdoB é o partido que mais mulher tem na bancada. 40% já há muito tempo da nossa bancada federal é de mulheres, contra uma média de 15%. Mulheres só ocupam 15% das cadeiras dos parlamentos no país. O Davi Almeida. Bom, o Davi Almeida, ele tropeçou bastante no início, né? Tropeçou bastante, notícias assim bastante negativas em relação à sua administração, no período da pandemia principalmente. Mas está muito no início da gestão, né? E é aquilo que eu disse, passou por um período de pandemia, com bastante problemas. Eu prefiro assim dar mais um tempo. Eu acho que a pior coisa que você tem na política é você trabalhar de forma assodada. Eu ando também bastante na cidade, você também. A gente vê uma cidade bem cuidada mais nas grandes vias e nos centros, e numa periferia assim bastante judiada. Uma periferia bastante judiada, né? Mas eu digo isso, é um governo que começa agora. Eu torço muito para que dê certo, porque eu sempre trabalhei, fui vereadora aqui 10 anos, fiquei 20 anos em Brasília como representante do Estado, mas aqui mesmo durante 10 anos. Então, eu conheço a cidade por dentro. Eu vi essa cidade crescer. Eu sou da época que o asfalto ia até o Vivaldão. Né? Faz tempo isso. Não, eu não era vereadora ainda da época que o asfalto só ia no Vivaldão, né? Aí de lá, aqueles outros conjuntos, tudo depois. Os bons projetos é que podem melhorar a nossa cidade. Você falou aí que eu fui candidata a prefeita, eu fui 2 vezes. E sofri muito nas 2 vezes, né? A gente pensa que não, mas o fato da gente ser mulher e quando a gente ocupa posições maiores, a gente é alvo assim muito forte, né? Na última campanha, eu fui para o 2º turno. Eu sabia, eu nem era candidata, minha candidatura foi uma decisão minha, obviamente, houve um pleito, eu podia ter dito não, mas eu vou enfrentar isso, porque eu gosto mesmo de desafio, sabe? Eu vou enfrentar. Aí eu lembro que eles trabalham assim, tentando diminuir a imagem da mulher. Né? Na época, usava uma marionete, como se imagina, Vanessa, fosse manipulada por alguém. Imagina, a minha história é exatamente o inverso disso. Uma pessoa
que sempre teve muita dificuldade, mas sempre teve muita personalidade e muito compromisso. Porque mais do que personalidade, você tem que ter compromisso. Dentro desse trabalho de formiguinha aqui, por exemplo, a federação terá que fazer, e a senhora já disse que não tem um candidato próprio. Cabe o Olha, nós não temos hoje. Eduardo Braga? Nós não temos candidatura própria hoje, não é? Bom, olha, você já me falou do Amazonino, você me falou do Eduardo Braga, não é? É isso, quando você não tem um nome, dizer, olha, este é o nosso nome, este é o nosso candidato, abre espaço para isso, para esses debates. É óbvio que as candidaturas se definindo, é óbvio que o natural é essas candidaturas procurarem o apoio da federação, a não ser aqueles que sejam muito vinculados a Bolsonaro, né? Porque nós somos o oposto disso. Está no outro campo. É no outro campo. Eu digo, nós estamos no outro campo, que não é o campo do ódio, não é o campo da mentira, pelo contrário. É o campo que quer voltar a fazer o nosso estado, a nossa cidade, ver as pessoas voltarem a sorrir. Porque, sinceramente, eu digo às pessoas, não se levem por essa questão política, porque ela é comunista. Eles criam, assim, uma imagem que não é factível, não é real. Eles inventam uma mentira contra as pessoas, sabe? Não, porque querem transformar isso na Venezuela. Da onde? Da onde que a gente quer transformar isso na Venezuela? Então, deixa de acreditar em mentira. E olha que essa rede de mentira já começou tudo de novo. Começou tudo de novo. E olhe para a sua vida. Eu acho que é isso que deve nortear essas eleições. Olhe para você. Olhe só para você. Lhe pergunte, essa política desse governo está melhor? Melhorou a sua vida? A perspectiva para os seus filhos? A segurança para as mulheres? A segurança das nossas cidades? A educação? Se melhorou, está bem. Se para você melhorou, vai. Agora, a percepção que eu tenho, e não é só a percepção, é porque a nossa vida piorou, né? Ela melhora para alguns que já têm muito e que passam a ganhar mais. É verdade. E passam a ganhar mais. Agora, a gente que vive com aquele dinheiro assalariado todo mês, a gente vê que o quanto a gente tem perdido nesses últimos tempos. Imagina um povo que perde emprego. Senadora Vanessa Graziotin, muito obrigado mesmo por atender o nosso convite de entrevista. Leve a todos os militantes do Partido Comunista do Brasil os nossos parabéns por esse centenário e que a festa seja grande lá em Niterói. Niterói. Olha, primeiro eu quero dizer que eu adorei vir aqui com vocês, encontrei grandes amigos, velhos conhecidos, né? Começar por Liliane, você. Velho entrega todo Esse mundo. era danado, ele era jornalista numa função assim muito importante, ele ia devagarinho assim arrancando as coisas, né? Mas parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam. Eu fico feliz por outro lado, sabe, Gerson, porque a gente vê que eu acho que um dos problemas e das falhas do governo que nós apoiamos e participamos foi não ter aplicado na prática esse processo mais de democratização dos meios de comunicação. E quando a gente fala em democratização dos meios de comunicação, nós não estamos falando em encontrar nenhum meio de comunicação, em controlar nenhum meio de comunicação. Não é isso, não é controlar, não, é ampliar, é dar oportunidade a todos, não é? Então hoje a gente vai para o interior, a gente vê como as rádios comunitárias fazem falta, como faz falta as organizações populares acessarem. Hoje a gente está aqui. Né? Eu vejo um conjunto de profissionais que abriram um canal de informação e que a gente tem apenas que aplaudir. Aplaudir e agradecer, porque essa é a diversidade da qual a gente precisa, né? Essa é a forma que a gente tem para levar, sem manipulação, a notícia e a verdade para o povo. Muito obrigado mesmo. E você, tem aí? Pode curtir o nosso trabalho aqui no Real Time. Se gostou, curta. Se gostou mais ainda, curta, compartilhe, comente. Isso é muito importante para manter o nosso trabalho aqui na grande rede mundial de computadores. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E agora o mais novo de todos, que é o TikTok. Considere ainda acompanhar e assinar este nosso canal no YouTube, o @portal Realtime 1. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu mesmo.